Olá, chegamos ao último vídeo. Agora nós vamos para o último módulo, quinto módulo, Nomenclatura dos Compostos Orgânicos. Sou Kelly Mello, faço parte do CMCF, Centro de Matemática, Ciência e Filosofia. Vamos lá? Vamos aprender um pouco mais? Bem, nomenclatura dos compostos orgânicos. Os compostos orgânicos são divididos em grupos ou funções, conforme o comportamento químico que eles obtêm. A nomenclatura da IUPAC, conhecida como a União Internacional de Química Pura e Aplicada, é considerada a nomenclatura oficial dos compostos orgânicos. Para que servia isso? Então, imagine aí que a gente precisava de um órgão que cuidasse para que todos conseguissem falar uma mesma língua. Então, eu posso estar em qualquer país que todos vão entender quando a gente fala sobre a determinada nomenclatura. Para isso foi utilizado a IUPAC. Foi criada com o propósito em qualquer lugar que o mundo falasse essa mesma linguagem. Resumidamente, essa nomenclatura é constituída por três partes fundamentais. Primeiro, prefixo, infixo e sufixo. O prefixo ele te dá a quantidade de átomos do carbono na cadeia. O infixo é o tipo de ligação existente entre esses átomos. E o sufixo, a função do composto orgânico. O prefixo indica para você o número de átomos de carbono na cadeia principal, que se dá na maior sequência de átomos de carbono. O infixo indica o tipo de ligação existente entre esses carbonos, apenas simples, pelo menos uma dupla ou ao menos uma tripla. O sufixo indica o grupo funcional a que ele pertence, o composto. Por exemplo, o sufixo O se refere para a gente o nome do composto orgânico que termina com O, os hidrocarbonetos, compostos que possuem apenas carbonos e hidrogênios. Bem, para trabalhar é necessário agora que vocês aprendam essa tabelinha. Nessa tabelinha, ela resume todo o nosso trabalho. Então, vai começar assim. Quantidade de carbono, que são os prefixos. Nós trabalhamos geralmente do 1 ao 10. 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos hex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non, 10 carbonos dec, 11 carbonos andec. O tipo de ligação que a gente chama de infixo, que é a parte que fica entre eles, nós temos an para ligações simples, en para ligação dupla, dien duas duplas, trien três duplas, in para ligação tripla, diin para duas ligações triplas e trin para três ligações triplas. Quanto aos grupos funcionais existentes que nós trabalhamos mais, hidrocarboneto, álcool, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éter, éster, amina, amida. Então, hidrocarboneto, terminação O, álcool, terminação OL, cetona, terminação ONA, aldeído, terminação AL, ácido carboxílico se usa ácido, a quantidade de carbonos, o infixo e o terminação óico. Éter, quantidade menor fica com a palavra ox, quantidade maior pega a palavra ano. Éster, hidrocarboneto, nome do hidrocarboneto, mais ato de e o nome da ramificação termina com ila. Grupo amina, após os nomes dos radicais, coloca a palavra amina. E amida, após o nome do hidrocarboneto, você vai usar amida. Bem, aqui nós temos um exemplo, que é o CH4. Ele possui um carbono, então, seu prefixo met, tipo de ligação existente entre esse átomo de carbono só tem uma, que é simples, an, e a terminação do grupo funcional, que é o O. Então, você vê colorido a palavra met, prefixo, a palavra an, tipo de ligação existente, e a palavra O, terminação da função química que se está trabalhando. Bem, agora nós vamos saber pelo menos como faz essas regras aí, como a gente faz para estudar. Então, a primeira coisa que eu tenho que aprender é saber denominar uma cadeia principal.
A cadeia principal é aquela que apresenta as seguintes características em ordem decrescente de importância. Então, na cadeia principal, é necessário que tenha o grupo funcional, depois ela engloba o maior número de insaturações, que é a presença de duplas ou triplas, possui a sequência mais longa de átomos ligados entre si. Além disso, é importante indicar quais são e quais carbonos estão posicionados na ramificação. Então, assim, cada diferenciação, cada coisinha que aparecer nessa equação, é necessário que você numere para que você indique para a gente essa nomenclatura. A utilização dessa regra de nomenclatura das cadeias ramificadas depende de alguns passos fundamentais, os quais vão ser descritos a seguir. O primeiro passo, determinação da cadeia principal. Então, a gente já viu aqui, a cadeia principal de uma cadeia ramificada é aquela que apresenta maior número possível de carbonos, maior número possível de radicais, que são as diferenciações, insaturação, a presença de uma dupla ou de uma tripla, carbono ligado ao grupo funcional. Segundo passo, numeração da cadeia principal. Então, é necessário numerar. Lembra que eu disse para vocês, tem diferenciação? Precisa numerar, precisa indicar para a pessoa entender o que está acontecendo naquela equação ou no composto. A numeração de uma cadeia principal de uma estrutura ramificada deve iniciar a partir do carbono presente em uma extremidade, seguindo a seguinte prioridade. Sempre quem manda é o grupo funcional, depois vem a insaturação e depois vem a ramificação. Se não existir grupo funcional, é a insaturação que você tem que numerar primeiro. Se não existir a insaturação, é necessário que você somente numere a ramificação. Depende do grau do que vem nesse composto. Terceiro passo, a identificação dessas ramificações. Você tem que identificar onde está aparecendo essa diferenciação. E o quarto, a construção do nome. Você vai dar o nome do composto, após entender o que está acontecendo nesse composto. Cada espécie orgânica aparece substituindo um ou mais átomos de hidrogênio de uma cadeia. Eles recebem o nome de grupos orgânicos substituintes. A nomenclatura dos radicais orgânicos saturados, quer dizer que tem só ligações simples, ele é daqueles que possui a seguinte regra. Prefixo, quer dizer, são aquelas diferenciações, os carbonos desgarrados que você encontra, que indica a quantidade de carbono. Então, para dar o nome da ramificação, prefixo, mais ou a palavra il no final, ou a palavra ila. Existe a necessidade de indicar a posição e o nome da ramificação ou ramificações. Havendo duas ou mais ramificações iguais, usamos os prefixos di para 2, tri para 3, tetra para 4. Para indicar a quantidade dessas ramificações que existirem. Deve-se também identificar cada diferenciação por números e separa-se entre si por vírgulas, enquanto os nomes são separados por hífens. Bem, as principais ramificações que nós trabalhamos vai ser, se tiver só um carbono, metil, 2 carbonos, etil, 3 carbonos, propil, 4 carbonos, butil, e assim vai por diante. Existem os nomes que a gente também conhece por causa das posições onde ele se encontra. Então, propil, porque ele tem 3 carbonos, e iso, porque a posição permite que ele seja igual, por onde você começar. Existe também o isobutil, que ele tem 4 carbonos. Nós temos também sec-butil, apresenta no carbono secundário, e nós temos também o tércio-butil. Butil porque ele tem 4 carbonos, tércio, carbono terciário. Em moléculas maiores, deve-se considerar como cadeia principal a cadeia carbônica mais longa. Então, deve ser numerada a partir para indicar a posição da ramificação. Então, vejamos o seguinte. Primeiro, como é que eu sei que existe uma ramificação? Se existir a presença de um carbono terciário ou quaternário, se você não lembrar, carbonos que estão ligados a este carbono. Então, no carbono número 2 aqui, está ligado o 1, o 3 e esse outro carbono. Então, ele tem a presença de um terciário.
existe ramificação. Então, como é que eu faço? Eu enumero a partir do local mais próximo dessa ramificação, aonde existir. Então, vou numerar cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbonos na linha reta. Vou começar a enumerar aqui, lembrando, porque é a menor numeração possível. Se eu enumerasse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ficaria no sexto. Então, eu não sofreria regra. Estaria errado. Então, no segundo carbono, apareceu uma diferenciação, que esse será o nosso substituinte. Tracinho. E nós temos a presença de quem? De um CH3, metil. Traço de novo. Conta-se a cadeia principal, tem 7 carbonos. Então, prefixo ept. Tipo de ligação existente entre eles só tem simples, an, terminação o. Bem, havendo ramificações diferentes, elas serão citadas em ordem alfabética ou também em ordem de complexidade. Bom, exemplo, dê os nomes dos compostos ao lado. Então, lembrando, primeiro passo, escolher a cadeia principal, a que contém maior número de carbonos. Segundo, enumerar a cadeia de forma que apresente a diferenciação, sendo que ele deve ficar a menor numeração possível. Terceiro passo, primeiro vem o nome da ramificação, depois a cadeia principal e a função existente. Quarto passo, em caso de haver uma função química, deve-se sempre dar prioridade. Primeira a função, segunda a insaturação, terceira a ramificação. Lembrando, se não existir o primeiro, esse vai mandar na prioridade. Se não existir nenhum dos dois, ramificação é que manda no lugar. Bem, então no exemplo número 1, vejamos o seguinte. Nós temos aqui uma cadeia principal, maior número de carbonos, e nós temos 2 de diferenciação aqui. No número 3 e no número 4 apresentou 2 ramificações iguais, que no caso aqui nós temos o CH3. Então, você vai separar por vírgulas, então indicar. Carbono número 3, 3, separa por vírgula porque apresentaram coisas iguais, vírgula 4, e aí vai ter que usar o prefixo di para dizer que ele apresentou 2 vezes. Dimetil, lembre-se, só tem um prefixo aqui, carbono, então met, terminação il por ser uma ramificação. 3,4 de metil, traço, ept, que é a cadeia principal, an, ligações simples, e o, terminação da função. Então, lembrando, havendo 2 ou mais ramificações iguais, é obrigatório usarmos o prefixo di, tri, tetra. Separa-se sempre por vírgulas. No número 2, nós temos a presença de 2 ramificações. Lembre-se que nós temos uma aqui simples e uma aqui complexa. E agora, como é que eu vou fazer? Você enumera a partir da ramificação ficar na menor numeração possível, que seria a partir do 3. Se eu numerar daqui 1, 2, 3, 4, ele ficaria no 4. Então, a gente precisa da menor numeração possível. Por eu precisar da menor numeração, vou iniciar por aqui. Então, eu vou dizer por ordem de complexidade. 2 tem mais do que 1. Então, se eu tenho 2 ramificações, prefixo et, então no 4º carbono, traço etil, traço terceiro carbono, apresentou apenas um prefixo, met, terminação il, traço, cadeia principal, 7 carbonos. Havendo ramificações diferentes, lembrar sempre que elas serão citadas por ordem alfabética. Por ordem de complexidade, 2 manda mais que 1, mas por ordem alfabética, etil manda na frente do metil. Por isso que a gente utiliza essa nomenclatura. Bem, agora nós temos um exercício de fixação. Vejamos aqui que nós temos vários grupos funcionais. E nesses grupos nós precisaremos dar o nome. Vejamos. Esse grupo funcional só tem carbonos e hidrogênios. Então você conta
1, 2, 3, 4, 5. Se ele é 5, prefixo pente. Tipo de ligação existente entre os átomos, só tem ligações simples, então, carbonos e hidrogênios, pentano. Ah, mas você não vai numerar? Eles são iguais entre si, não tem necessidade. Na B, nós temos um outro exemplo, só que agora, se você notar, nós temos aqui uma ramificação, porque o carbono número 2 está ligado ao 3, está ligado a 1 e está ligado a esse outro. Então, se apresenta ramificação, vamos lá para a numeração. Segundo carbono, tracinho, que é o hífen, apresentou quem de diferente? Só tem um prefixo, então ele se chama met. E como ele é uma ramificação, metil. Então, 2, metil, traço. Cadeia principal, 5 carbonos. Prefixo para 5 carbonos, pente. Ligações simples, terminação, O. Pronto. Na letra C, nós temos aqui um oxigênio e ele está ligado na cadeia e do lado do outro. Então, nós temos aqui uma função éter. Menor número de carbonos, maior número de carbonos. Menor número de carbonos, pega o prefixo. Temos 2, está igual, então funciona do mesmo jeito. 2 carbonos, et, palavra, porque é um éter, ox, se junta, e aí a segunda parte dá o nome et de novo, porque só tem 2 carbonos, ligação simples O, terminação Ozinho aí, que é do hidrocarboneto. Temos aí o próximo composto, nós temos o que aqui? Oxigênio e outro oxigênio. Lembra? Grupo carbonila mais o grupo do oxigênio. Então, nós temos aqui um éster. Então, primeiro vai dar a nomenclatura desta parte, depois dessa parte. Então, ela vai ficar 1, 2, 3. Nós temos aqui um prop. E aí, ele pega an, do tipo de ligação, mais a palavra oato, de... E o final, que só temos uma ramificação, fica metila. Lembra aí a regrinha. A regra diz, número de carbonos, junta com tipo de ligação, terminação, de, mais a ramificação, mais a palavra terminação A. Aqui nós temos um OH, grupo hidroxila, tem 2 carbonos, então nós temos et, porque são 2 carbonos, an, porque só existe ligações simples, terminação, ol, porque é um álcool, etanol. Próximo, nós temos aqui dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com hidroxila. Então, nós temos um grupo carboxila. Se é carboxílico, ácido carboxílico. Pega a palavra ácido e a quantidade de carbono, se são 2, et, ligações simples an, terminação oico. E por último, nós temos aqui um grupo muito famoso aí, o grupo cetona. E aí é só contar. Tem uma diferenciação, são 4. Então você coloca no último grupo aqui, but, do tipo de ligação, but do prefixo, depois tipo de ligação é simples, tracinho, a posição onde ocorreu a diferenciação. No segundo carbono, quem apareceu? O grupo ONA. Bem, pessoal, temos a plataforma com várias atividades para que vocês não esqueçam de resolvê-las. As sumas das atividades vão gerar um certificado e foi um prazer tê-los até agora. Tchau, tchau.